Oi, gente! Eu sou Cláudia Lolita Freitas, diretora da CLAC Contabilidade. Se você ficar ligadinho aqui comigo até o final, eu vou falar sobre criptomoedas. Contribuintes que investiram mais de 5 mil devem declarar imposto de renda. Gente, isso é uma fonte de muitas dúvidas para as pessoas em geral. E com as mudanças sobre criptomoeda no IR desse ano, de 2021, a Receita Federal do Brasil está ficando ligadinha com esse tipo de ativo de bens e direitos, que tem muita gente operando hoje em dia. Se você possui mais de 5 mil reais em bitcoins ou outras criptomoedas, deve informar a posse dessas moedas virtuais na ficha de bens e direitos da declaração de imposto de renda de 2021. Isso já era para ter sido feito há muito tempo, só que só esse ano a Receita se regulamentou e fez a obrigatoriedade, ok? A partir da declaração desse ano, a Receita, como eu te falei, criou códigos específicos para informar as criptomoedas. Mas, Cláudia, como é que eu declaro criptomoeda? As criptomoedas devem ser declaradas como se fossem um bem, como uma casa, um carro ou uma aplicação financeira. Ela não é tratada como um recurso financeiro, ok? Para isso, gente, abra a ficha de bens e direitos no programa da declaração do Imposto de Renda 2021 e clique em Novo. Informe se a compra foi feita por você ou por um de seus dependentes. Em seguida, você seleciona o código do bem. A partir da declaração desse ano, a Receita Federal criou 3 códigos específicos para informar a posse de criptoativos. O 81, que é o Bitcoin BTC. O 82, outros criptoativos que sejam moedas digitais, conhecidas como altcoins, né, que é a Ether, ETH, a XRP, Ripple, Bitcoin Cash, BCH, Tether, desculpa gente se eu estiver falando errado, Tether, que é a USDT, a Chainlink, que é do Link, a Litecoin, que é a LTC, ok? E o código 89, que se não tiver enquadrado em nenhuma dessas que eu falei para você, desses nomes confusos aí, mas que você deve conhecer de cor, aí você coloca no código 89, que são os demais criptoativos que não são considerados criptomoedas. É o Payment Tokens, né? Mas eles são classificados como Security Tokens ou Utility Tokens. Detalhe, gente, a compra da moeda no campo discriminação, ok? Coloque qual criptomoeda comprou, a quantidade que você adquiriu, a data da compra e o nome CNPJ da corretora onde ocorreu a transação. Porque todo mundo sabe que o Bitcoin, para você transformar real em Bitcoin, você tem que ter uma operadora fazendo isso para você. E é esse CNPJ que você vai colocar, ok? Se a compra foi feita diretamente de outra pessoa, informe o nome e o CPF dela. Ou seja, o Átila que grava a gente, ele tá cheinho de Bitcoin. Então eu quero comprar um pouquinho dele. Aí ele me passa o CPF dele, sai lá da declaração dele e eu vou colocar na minha, ok? Também, gente, é importante informar onde as criptomoedas estão custodiadas, ou seja, guardadas. Se estiverem em uma empresa ou corretora, informe o nome e CNPJ, ok? Caso, você mantenha as moedas virtuais em uma carteira digital, informe o modelo usado. Se você não tinha criptomoedas em 2019, preencha o campo situação em 2019 com valor 0. Ou seja, lá você não vai colocar nada, você vai colocar só em 2020, ok? Porque na situação de 31/12/2020, você vai informar o valor pago em reais. Se você já tinha criptomoedas e comprou mais, some o valor de 2019 com as compras de 2020 e informe o resultado na situação 31/12/2020. Ou separa, faz um lançamento separado. Eu prefiro, particularmente, dar um trabalho maior, eu fazer essa separação. Por quê, gente? Quando você vai vender as criptomoedas, você tem que utilizar a data de aquisição e o valor de aquisição. Então, se você tiver separadinho na tua declaração, é mais fácil você saber qual foi a criptomoeda que você vendeu, ok? Se você já tinha criptomoedas em 2019 e não comprou mais em 2020, apenas repita
repita o valor situação da 31/12/2019 no campo da situação de 31/12/2020. Atenção, gente, não atualize o valor das moedas pela cotação atual. Não atualize, nem se você tiver lucro, nem se você tiver perda, ok? Tem que ficar aquele valor, como se fosse um bem. Preste atenção. O que vale para a declaração do IR é quanto você pagou naquele momento da compra, ok? Caso você já tenha declarado criptomoedas do ano passado e utilizou o código 99 outros, atualize a ficha de declaração e declare suas moedas digitais de acordo com um dos códigos formados que eu te falei nesse vídeo. E quando eu vendo as criptomoedas, o que eu faço? Quem vendeu criptomoedas do ano passado e já tinha declarado a posse delas em 2019, deve dar baixa no bem na declaração desse ano. Para isso, informe no campo discriminação os detalhes da operação da venda. Repita o valor declarado em 2019 no campo situação 31/12/2019 e coloque 0 no campo de situação de 31/12/2020 se você vendeu a totalidade dessas moedas. Se você vendeu parte, você vai colocar, subtrair o valor de aquisição dessas que você vendeu, da que sobrou você mantém lá em 2020, ok? Se você vendeu parte, como eu estou te falando, reduz o valor de 2020 proporcionalmente à quantidade de moedas vendidas. Por exemplo, você tinha 10 bitcoins declarado por, sei lá, não sei quanto vale essas coisas, gente, porque eu só sei falar para você como você faz nas suas declarações de imposto de renda e apurar os impostos quando você vende. Agora, quanto vale criptomoeda, onde eu compro, onde eu vendo, isso não é o meu mercado, ok? Se você tinha 10 bitcoins declarados, por exemplo, por R$200.000, mas vendeu metade em 2020, então informe o saldo de R$100.000 no campo de situação de 31/12/2020. Não esqueça de atualizar também o código do bem de 99 de outros para um dos códigos que eu te formei nesse vídeo, ok? Se você vendeu mais do que R$35.000 de criptomoedas dentro do mesmo mês de 2020, o eventual lucro dessa operação está sujeito ao recolhimento do imposto sobre ganho de capital. Vendas mensais abaixo do montante de 35.000 são isentas de imposto. A tributação, gente, ela é progressiva e ela vai variando de acordo conforme o tamanho do lucro, ou seja, quantidade de lucro, né? 15% sobre o ganho líquido mensal até 5 milhões, 17,5% sobre o ganho acima de 5 milhões e abaixo de 10 milhões, 20% sobre o ganho acima de 10 milhões e abaixo de 30 milhões. É louquinho isso, né? Do 22,5% sobre o ganho mensal acima de 30 milhões, ok? Agora, isso é o lucro, hein, gente? É sobre o lucro. Eu sempre indico e sempre vou indicar para vocês que vocês procurem um profissional. Eu faço isso, já tenho 30 anos que eu tenho experiência em imposto de renda, eu posso ajudar você. Mas faça com cuidado se você quer fazer sozinho, porque isso pode gerar muitas multas para você, ok? Aí você pergunta para mim assim, Cláudia, e como é que eu faço o recolhimento desse imposto? Bom, gente, o cálculo e o recolhimento do imposto sobre ganho de capital com criptomoedas é de responsabilidade sua, é de sua responsabilidade, é de responsabilidade do contribuinte. Há um programa específico para declarar os ganhos de capital do ano passado, que é o famoso GCAP 2020, cada ano vai mudando o número do ano, que deve ser baixado pelos contribuintes no site da Receita. O pagamento do imposto deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte à venda. Por exemplo, se você vendeu bitcoins em março de 2021, por exemplo, né? A gente está falando da declaração 2020, né? Se vendeu lá em março de 2020, o imposto deveria ter sido recolhido até 30 de abril de 2020. Para pagar o imposto, você deve preencher o GCAP e gerar um DARF, que é o documento da arrecadação, para você conseguir pagar no banco, com seus dados, que nome, telefone e CPF. E o código da Receita, com o número de 4.600. É o código da Receita, 4.600. Referente ao imposto sobre o ganho de capital na venda do bens. Gente, é preciso gerar um DARF para cada mês do ano que houve vendas com criptomoedas acima de R$35.000 com lucro, ok?
O programa do GCAP não permite compensar lucros com eventuais prejuízos com a venda de criptomoedas em meses anteriores, como acontece na negociação de ações. Isso aí foi uma pergunta que me fizeram no outro dia. Ah, mas e quando eu tenho prejuízo, não posso abater? Não, não pode abater, ok? Que fique claro isso. Caso não tenha feito o pagamento no prazo correto, será necessário você gerar um novo DARF, né, com juros de 1% ao mês, com multa de 0,33 ao dia, que pode chegar ao máximo de 20%, um absurdo, mas é esse o percentual, né? E para calcular o DARF com multa e juros, você tem que utilizar o programa Sicalc Web, que é disponível no site da Receita. Ou seja, gente, você tem que estudar pra caramba para fazer essa operação. Então, eu sugiro que você me procure ou procure um profissional habilitado para te ajudar, ok? Bom, gente, nós chegamos ao final desse assunto, que para mim é apaixonante. Eu amo o imposto de renda, todas as operações, né, são oriundas do imposto de renda, então para mim é apaixonante. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like e se inscrever no nosso canal, é aquele sininho, ok? Se mesmo assim você ficou com alguma dúvida, agenda comigo uma consulta virtual. Outro dia, gente, olha que legal, eu atendi uma cliente do Canadá, tá bom? Sobre esse assunto. Deixo vocês com um grande abraço.